O vídeo parou aqui sozinho, irmãos. Mas vamos ver se vai agora. Efésios 2, 2 Coríntios 3, 1, a partir do verso 2 diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui, que nós somos ministros dessa nova aliança, essa nova aliança que foi prometida em Jeremias 31:31. E ela foi escrita não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. É a promessa, é a profecia que foi feita em Jeremias 31:31. Tá, irmãos? Então, tudo isso que foi prometido está se cumprindo em nós, nos judeus e nos gentios. Então, tinha um tempo, tinha uma data marcada para essa restauração começar, ao terceiro dia, como disse em Oséias. E quem começou a ser restaurado e se aproximou de Deus ao terceiro dia na ressurreição de Cristo? Judeus e gentios. E disse assim que ia juntar os dois, ia transformar os dois em um só. E sobre eles teria um cabeça, um rei, Davi, que é Cristo. E os apóstolos ensinam assim que Cristo ele veio para unir os dois povos, os judeus e os gentios. E Cristo é o cabeça. Cristo é o rei. Então estão unidos, os dois povos agora estão unidos em Cristo. Os judeus e os gentios. Irmãos? Em Jeremias 31 diz assim que essa nova aliança que Deus ia fazer com a casa de Israel, com a casa de Judá, seria aliança escrita no coração, as leis escritas no coração através do Espírito Santo. E isso se cumpre em nós. Os apóstolos, até Atos, até certa parte, eles não entendiam isso. Então eles começaram, quando Jesus ensinou para eles, e eles começaram, e Jesus falou assim, agora ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E, na mente deles, eles achavam que eles estavam indo atrás desses efraimitas que estavam perdidos entre as nações, que eles iam achar ainda eles, né? Que eles não tinham se misturado já, que tinha alguns. Eles achavam que eles estavam indo por isso, irmãos, para pregar para os israelitas que foram espalhados, tá? Para a casa de Israel que estava espalhada ainda entre as nações. Mas aí eles começaram a anunciar e os gentios começaram a crer e Deus começou a derramar o Espírito Santo sobre os gentios. Então eles começaram a receber o Espírito da promessa, o Espírito da aliança que foi prometido em Jeremias, em Joel 2, também foi prometido isso. Né, irmãos? E os apóstolos, eles ficam meio sem entender, eles fazem até mesmo o concílio de Jerusalém, em Atos 15, para tratar disso. O que nós vamos fazer? A gente está anunciando, os gentios eles estão crendo, e Deus está derramando o Espírito sobre eles, o Espírito dessa aliança. Né? Então, até ali eles não entendiam ainda. Mas depois eles entendem e escrevem as cartas às igrejas, né? Várias igrejas dos gentios, aos Gálatas, aos Romanos, né? Aos Efésios, aos Colossenses, várias igrejas dos gentios, eles começam a escrever essas cartas e falando para eles que Cristo, ele veio, na sua morte, ele uniu os judeus e os gentios, porque eles entenderam que os gentios agora era a casa de Israel que estava perdida, mas agora Deus estava resgatando todos os homens e através do plano que Deus fez, e a primeira promessa que Deus faz para Abraão, vou te abençoar e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eles perceberam
que era isso que estava acontecendo. O plano sempre foi esse. O plano sempre foi abençoar todos os homens, não uma nação. Então agora Deus levanta uma nação espiritual, um Israel espiritual da fé, porque qualquer um que crer agora, ele entra nessa aliança. Tá? E Paulo diz assim, eu vou ler daqui a pouco, que todos nós que estamos em Cristo, nós somos descendência de Abraão, porque nós somos um com Cristo. Cristo é descendente de Abraão. Tá, irmãos? Então nós somos descendência de Abraão espiritual, não somos descendência de Abraão no seu sangue, na sua carne, mas a verdadeira descendência de Abraão, que a Bíblia diz, são os da fé, são os que têm a fé de Abraão, não quem tem a carne ou o sangue de Abraão. Tá bom, irmãos? Então, eu vou ler mais uns versos que eu separei aqui falando sobre isso, tá? Onde Paulo ensina sobre exatamente isso que eu estou dizendo. Gálatas 3:14, irmãos. Vamos ler a partir do verso 13. Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Aí tem uma citação: porque está escrito, maldito todo homem, todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas nós não vamos ler isso, porque senão fica difícil ligar o texto de cima com o texto de baixo, depois que é citado a Escritura, tá, irmãos? Nós não vamos ler isso. Eu vou pular isso para os irmãos entenderem o que está dizendo aqui, sem esse dito da Escritura. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a benção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Então Paulo está escrevendo aos Gálatas e está dizendo isso. Cristo, ele morreu, ele se fez maldição na cruz, para que a bênção de Abraão, aquela que foi prometida, em ti serão abençoados todas as famílias da terra, para que essa bênção chegasse até os gentios, por meio de Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Que Espírito? Esse Espírito dessa nova aliança que Deus prometeu faria com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, Cristo, ele morre para cumprir esse propósito, para essa benção chegar aos gentios. Porque quando ele morre, lembra que quando ele morre, ele começa a restauração, que está lá em Oséias, começa a restaurar a casa de Israel e a casa de Judá, mas agora a casa de Judá são os judeus, mas a casa de Israel são todas as nações. Então essa aliança agora não é simplesmente com uma nação, agora é com todas as nações. E esse sempre foi o plano, que todas as famílias da terra fossem abençoadas pela descendência de Abraão. Nós vamos ler aqui em Gálatas 3,16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Então aqui no verso 16, Paulo está falando assim, as promessas que foram feitas a Abraão, foi dito assim, em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, mas na verdade Paulo está dizendo aqui que o que quer dizer lá é assim, em ti, no teu descendente, serão benditas todas as famílias da terra. Tá, irmãos? Porque não está falando, Paulo diz aqui, não está falando como se fosse de muitos descendentes, muitas descendências. É uma descendência só que foi prometida, e é Cristo. Então, o que foi prometido para Abraão, foi prometido para Abraão e para Cristo. Então, Cristo, ele vem e morre para que essa benção que foi prometida, que através dele chegaria a todas as nações, no versículo 14 fala, ele morre e se faz maldição no seu lugar, para que essa benção chegasse até nós. E alguns dizem assim,
tem um verso que fala assim, ele veio para os seus e os seus não receberam. Então todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eles dizem assim, olha, alguns dizem assim, irmãos, se os judeus todos tivessem crido em Jesus, a graça não teria chegado até nós. E uns até dizem assim, Deus endureceu o coração deles para eles não crerem, porque se eles crescem, a graça não chegava aos gentios. Né, irmãos? Que amor, hein? Endureceu o coração de uma nação para não crer. E já tem 2000 anos que o coração deles está duro. E quantos morreram nesse pecado, nessa incredulidade? Né? Então, alguns dizem assim, se todos tivessem crido, a graça não chegaria até nós. Porque tudo isso foi prometido para Israel. Mas como eles não quiseram, então foi colocado em ação o plano B. E a graça, Jesus foi para os gentios. Né, irmãos? E quando nós vemos que desde o princípio o plano era esse, salvação a todos os homens, não a uma nação. Os irmãos entendem? E em Gálatas 3:29 ainda diz assim, olha, vou ler a partir do 28, diz assim, de Sarte, não haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Paulo está dizendo que todo que crê em Cristo é descendente de Abraão e é herdeiro da promessa. Qual promessa? As promessas que foram feitas a Abraão, a promessa do Espírito da nova aliança. Então, nós somos descendentes de Abraão pela fé. E olha o que Paulo diz em Romanos 9:6. Eu vou ler o contexto a partir do 1, irmãos, para os irmãos entenderem sobre o que Paulo está falando, tá? Sobre o que ele está falando. Ele diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então Paulo está falando de israelitas de verdade. São compatriotas dele, são descendência de Abraão, a eles pertencem as promessas, né? Tudo que Deus deu, deles descende o Cristo. Então eles são descendentes de Abraão na carne, são descendentes de Abraão. São israelitas, ele fala, são israelitas. Tá, irmãos? Então Paulo está triste porque os seus compatriotas na carne, a sua família, não está crendo em Jesus. E ele está triste por isso. Aí olha o que ele diz no verso 6. Suando. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, Paulo disse que eles são israelitas, são compatriotas, são da carne de Abraão, são herdeiros das promessas, ou seja, esses são de Abraão, não são de Ismael. Ismael não herda as promessas, porque eles podem dizer, ele está falando de alguns árabes que estavam lá, que são descendentes de Ismael, alguns descendentes de Edom, de Esaú. Mas não, ele está falando aqui, aí eles pertencem às promessas, porque as promessas só pertencem à linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? A benção foi passando até Jacó, até Israel. Então eles são israelitas, são descendência de Abraão através de Isaac e Jacó, não através de Ismael, porque Ismael não herdou essas promessas, tá, irmãos? Nem as alianças. Aí ele diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus seja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas.
nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, ele vai explicar o que ele está falando aqui. Por que em Isaque será chamada tua descendência? Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ou seja, Paulo está falando assim, a palavra de Deus não falhou, porque Deus prometeu que ia restaurar a casa de Israel e a casa de Judá, e ele restauraria todo Israel. Né? Ele juntaria de novo, ele seria um povo, restauraria todo Israel. Mas aqui Paulo está dizendo assim, irmãos, a palavra de Deus não falhou, porque nem todos que estão em Israel são de fato israelitas, porque os verdadeiros israelitas são os da promessa, são os da fé. Então, irmãos, Paulo está dizendo assim que os verdadeiros israelitas são os verdadeiros israelitas são os israelitas espirituais, são os da fé, os da promessa. Não é quem tem a carne e o sangue de Abraão, é quem tem a fé de Abraão. Ficou claro para os irmãos? Então, esses são os verdadeiros israelitas, tá, irmãos? Não são os filhos da carne, é quem crê, quem tem a fé de Abraão. E quem está em Cristo, lá em Gálatas 3:29, nós vimos, todos que estão em Cristo são descendentes de Abraão. Então nós somos descendentes de Abraão. Nós somos israelitas pela fé. Porque Deus, o plano dele é separar uma nação para si, mas não uma nação geográfica, uma nação espiritual. Pessoas espalhadas entre todas as nações. Por isso que lá em Apocalipse 5 disse assim que Jesus comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Né? Esse é o Israel espiritual. Então Deus, o plano de Deus é assim. Ele mandou fazer o templo espiritual, o templo literal. Mas Jesus vem e levanta um templo espiritual, que é a igreja. Nós somos as moradas de Deus. Né? Então tinha sacrifícios literais pelos pecados, né? Sacrifícios até de ofertas e de tudo. Mas agora os sacrifícios são feitos no templo espiritual e somos nós. Quando nós sacrificamos a nossa carne, no templo literal acendia incensos para Deus no altar de ouro. Agora o incenso é a nossa oração. Então tudo se tornou um reino espiritual. Era um reino literal, mas agora se tornou um reino espiritual, onde nós somos o Israel espiritual, nós somos as moradas de Deus, o templo espiritual é o corpo de Cristo, e os sacrifícios são espirituais, e a oração é um incenso suave que sobe até as narinas de Deus. Então, quando o povo diz assim, Deus ainda tem planos com Israel, não, irmão, Deus está cumprindo o seu plano. O povo que não está vendo, o plano de Deus está seguindo como ele planejou. Não tem falha, não tem plano B. O plano de Deus, ele é perfeito. E olha o que Jesus diz, corroborando com o que Paulo disse aqui, que nem todos que estão em Israel são israelitas, mas israelitas são os da fé. Olha o que Jesus disse em João 1,47. João 1,47, olha que está escrito. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Em quem não há dolo é engano, né? Em quem não há malícia. Então, Pedro era israelita. João era israelita, de verdade. Eles eram israelitas, descendentes de Abraão. Todos os discípulos de Jesus eram israelitas. Mas quando ele vê Natanael, ele fala assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há engano. Porque Jesus conhecia o coração dele. E Jesus sabia que Natanael, ele esperava o Messias. Ele cria nessa promessa. Então, ele era um verdadeiro israelita.
Todos os outros eram israelitas? Sim. Mas o Senhor ia trabalhar com eles. Mas Natanael, Jesus fala assim, eis aí um verdadeiro israelita. É o que Paulo disse lá. Nem todos que estão em Israel são israelitas, de fato. Né? Mas quem está em Cristo se tornou descendência de Abraão. Porque Cristo é o descendente. E quando nós estamos com ele, nós somos um com ele. E nós nos tornamos a descendência de Abraão. E assim se cumpre o plano de Deus, que a salvação ela chegou a todos os homens, a todas as famílias. Agora, todas as famílias são abençoadas e são bem-aventuradas, porque todas podem entrar nessa nova aliança e se achegar a Deus. Então, irmãos, esse é o plano perfeito de Deus. Tá? Então, quando alguém disser assim, Deus ainda vai cumprir alguma coisa para Israel que ele ainda não cumpriu, tem que entender que o Israel somos nós, o Israel das profecias, que eles ainda aguardam ser restaurados, ser colocados na terra deles. Esse Israel a quem foi prometido essas coisas é o Israel espiritual. Já está se cumprindo desde a ressurreição de Jesus. Ele já trouxe a casa de Israel de volta e ele restaurou a casa de Judá, uniu as duas em um só reino agora. Então, irmãos, não existe. O povo santo é o povo de Deus, não é Israel. Não tem promessas para Israel, não tem plano com Israel. Tá, irmãos? Se Deus pudesse ter se livrado de Israel há muito tempo, como com a casa de Judá, como fez com a casa de Israel, teria feito. Mas Deus suportou, ainda Deus diz assim, porque com muita longanimidade, Paulo escreve em Romanos 9, se Deus com muita longanimidade suportou os vasos de ira, preparados para a perdição, está falando dos judeus, com muita longanimidade Deus suportou eles, mesmo que eles se encheram de coisas más e eles estavam se preparando para a perdição, Deus suportou com muito amor eles, para mostrar nos vasos de honra a sua glória. E aí Paulo diz, esses vasos de honra que somos nós quem? A igreja, judeus e gentios. Casa de Israel, casa de Judá. Tá bom, irmãos? Era isso sobre o plano perfeito de Deus. Deus abençoe.